E antes do irmão André ministrar a palavra do Senhor nosso Deus, o irmão Ezequiel vem aqui orar, entregando a vida do irmão André nas mãos do Senhor Deus. O Ezequiel vai estar orando, entregando a vida do irmão André nas mãos do Senhor Deus. Senhor, nós enaltecemos o Teu nome aqui neste lugar, Senhor, porque Tu és digno de toda a honra e de toda a glória. Senhor, obrigado, Senhor, pelos louvores que foram cantados aqui nesta noite. Obrigado pelos irmãos, ó Deus, que Te adoraram, Senhor. E agora, neste momento, nós entregamos o Teu servo, que, ó Deus, irá trazer para os nossos corações, ao qual nós necessitamos ouvir, ó Deus, a Tua palavra. Por certo, ó Deus, Tu já colocou no coração dele aquilo que nós precisamos ouvir, Senhor. Abençoa, Senhor, as nossas vidas, os nossos ouvidos, a nossa mente, para estar atento ao ouvir da Tua palavra pelo Teu servo. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Obrigado, irmão Ezequiel, pastor. Boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus, amém. Vou tirar a máscara aqui. Deixar no bolso. Meus irmãos, mais uma vez é um motivo de muita alegria estar aqui com os irmãos. E de uma forma especial na quinta-feira, né? Um dia que geralmente eu não consigo estar com os irmãos. Mas graças a Deus, aprove Deus que eu estivesse aqui para a honra e glória do Senhor. E vou pedir aos irmãos que abram a palavra do Senhor, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, no relato de Lucas, do Evangelho de Lucas, no capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 6. O texto fala sobre a parábola da ovelha perdida. Evangelho de Lucas, o capítulo 15, do verso 1 ao verso de número 6. Pedir que a igreja se coloque de pé, quem puder, por favor. Leiamos então a palavra de Deus. Aproximava-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para ouvir. Os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este, no caso, fala de Jesus, recebe pecadores e come com eles. Então, Jesus lhes contou esta parábola. Qual de vocês é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu, até encontrá-la? E, quando a encontra, põe-na sobre os ombros, cheio de alegria. E, indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrem-se comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Reparem que o pastor fala: a minha ovelha perdida. Digo a vocês que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Amém, meus irmãos? Podem-vos assentar? A palavra de Deus no Evangelho de Lucas fala sobre a questão da ovelha perdida. Todo o capítulo 15, Jesus, para ensinar e ao mesmo tempo para admoestar, trazer exortação àqueles homens, fariseus, homens da lei, judeus da época, ele trata de 3 parábolas nesse Evangelho de Lucas, melhor dizendo. No capítulo 15, ele fala sobre a questão da ovelha perdida, fala sobre a dracma perdida, ou o dinheiro perdido, ou o tesouro perdido, e também fala aquele trecho muito conhecido dos irmãos, que é o chamado filho pródigo, aquele filho que abandona a casa do pai e depois de viver na podridão, comendo lavagem, literalmente, ele se volta para o seu pai e se arrepende. Nesse texto, meus irmãos, é notório a questão
da agropecuária, ou das ovelhas, ou do pastor de ovelhas. Na história da humanidade, o homem sempre recebendo desde Adão a ordem de dominar sobre os animais e sobre a terra, ele traz consigo o domínio da agropecuária. E não há nada melhor do que falar sobre essa questão da criação de gado ou de outros animais, porque no Brasil é o maior produtor de gado bovino do mundo. O Brasil, em 2019, lucrou 7 bilhões de dólares, ou cerca de 35 bilhões, de reais, com a venda de gado bovino. Nós sabemos que o nosso país é considerado um país continental, de extremo tamanho, e nesse país continental nós vemos muitos produtores, muitos fazendeiros, e sempre nós conhecemos alguma pessoa que trabalha na fazenda, ou uma pessoa que, nesse caso, conhece outra pessoa. Então é muito comum nós termos uma familiaridade com a criação, pessoas que criam, sempre há esse comentário, é muito comum, desde criação de bois, ou porcos, ou galinhas, sempre temos alguém próximo, ou nós mesmos já tivemos alguma experiência ou contato com quem trabalha com criação de animais. Nós sabemos que não é fácil esse trabalho, é um trabalho admirável, um trabalho cansativo, apesar de que o Brasil tem investido em tecnologia ao longo dos anos, nós temos bons médicos veterinários que fazem a avaliação e técnicas agrícolas, agropecuárias, técnicas da melhor qualidade para melhor servir o produtor e trazer o melhor conforto para quem trabalha nesse ramo. Mas, meus irmãos, nós sabemos que mesmo assim, mesmo com as tecnologias, mesmo com o melhor incentivo nesse aspecto, nessa linha de produção, ainda assim é difícil. Porque nós sabemos que o animal é um ser vivente, é um ser vivo e está sujeito a doenças, a dificuldades e etc. Diversos problemas, como cair, se machucar, machucar a sua pata e tantos outros problemas. Podemos citar, por exemplo, uma cerca que se arrebenta e o animal acaba fugindo, saindo da sua propriedade. São dezenas e dezenas de motivos que dificultam. Ou seja, o produtor não tem a certeza, o criador não tem a certeza de que em todo o processo ele terá uma segurança financeira para ter o seu lucro, ter o seu objetivo concluído, que é ter o seu lucro financeiro, ter o seu sustento. Nós sabemos também, meus irmãos, que naquela época, no Antigo Testamento, isso era muito pior. Creio e tenho certeza disso. Antigamente era muito pior do que é hoje. Não havia essas técnicas agrícolas, maquinário, desenvolvimento. E eu queria comentar sobre esses pastores de ovelhas a partir do Antigo Testamento, para a gente ter uma noção de como isso era nessa época. Nós vemos na Bíblia Sagrada desde Abraão. Abraão era um grande criador, apesar de ser nômade, de correr por vários locais em busca da sua terra prometida, da bênção de Deus. Ele cria gado e cria ovelhas. E desde aquela época isso já começa a gerar confusão, porque Abraão era um homem próspero, um servo do Senhor, servo de Deus, e tinha muitos gados, ovelhas, e ele, em um certo momento, acaba tendo uma discussão com o seu sobrinho Ló, por conta de propriedade, por conta de espaço. Percebam que nesse ramo há dificuldade e há conflitos, isso é natural, desde Abraão. Nós temos um exemplo de Abraão, que ele chega um momento e diz para Ló: vá para a terra que você apontar, que eu irei no sentido oposto, querendo ele paz, ter paz na sua vida. E Ló segue o seu caminho, vocês sabem muito bem a história, depois ele vai para Sodoma e Gomorra e acaba perdendo a sua mulher, tornando estátua de sal. Nós temos um exemplo mais para frente, numa geração um pouquinho mais à frente, que é o exemplo de Jacó. Jacó trabalha por cerca de 14 anos para conquistar a sua esposa, 7 anos para uma esposa e mais 7 para outra. E nessa dificuldade de trabalhar para o seu tio Labão, ele chega um momento em que ele entende que deveria largar tudo e voltar para a sua terra. Isso era a promessa de Deus. Deus já havia prometido isso a ele. E ao prometer isso a Jacó, nesse momento,
Então ele conversa com Labão, que além de tio é seu sogro, e decide dividir as terras, porque ele entende que havia trabalhado por muitos anos e fazia jus alguns das suas ovelhas, e cabras, e bodes. Então, ele conversa com o seu sogro dizendo: aquelas que forem malhadas, forem diferentes, no contexto de hoje, serão minhas, e as que não forem, serão suas. E Labão, mais uma vez, com um gesto desonesto, esconde as malhadas, mas Jacó, ele faz uma técnica especial, ele pede a Deus, e acaba que toda a criação, daquele momento para frente, nasce malhada, sendo todas de posse de Jacó. Um exemplo, meus irmãos, que isso dá problema de família, isso é um problema, isso traz dificuldade. Um outro exemplo que nós temos também é de Moisés. Moisés, criado no palácio real do Egito, hebreu, filho de hebreus, filho de escravos, mas chega um momento da sua vida que ele acaba assassinando o egípcio na sua terra, e ele foge para Midian. E ao fugir de Midian, ele encontra com seu sogro Jetro, encontra com algumas mulheres e homens num local público, que naquela época um poço geralmente era um local público, um local de convivência, as pessoas se encontravam, e acaba conhecendo a filha de Jetro, e Jetro o convida para ir à sua casa, e ele se casa com a filha de Jetro, e ao se casar com a filha de Jetro, começa a cuidar de ovelhas, pastor, apacentar as ovelhas. E quando ele apacenta as ovelhas, apacenta este rebanho, Deus aparece para ele de uma forma especial, na sarça ardente, que ardia e não consumia. Vejamos, meus irmãos, um fato curioso. Deus chama Moisés para ser líder da sua nação, para resgatar o povo hebreu da escravidão, e eu creio que o fato dele ter sido pastor de ovelhas foi didático, foi um aprendizado. Aprender a cuidar de animais, que parece uma coisa tão simples, pelo contrário, uma coisa nobre, um processo nobre, que ele aprende a entender o animal, a entender até as emoções que os animais esboçam, para assim guiar as suas ovelhas e o seu rebanho. E nesse pequeno teste ele é aprovado e Deus o chama. Ele vai, chega até o Egito. Vocês sabem muito bem a história de Moisés. Mas, meus irmãos, temos um exemplo mais recente, que é o exemplo de Davi, na história do Antigo Testamento. Davi, o oitavo de 7 irmãos, ele, então, é pastor de ovelhas, e aí vem um dado interessante, pelo fato, os pastores de ovelhas na sua família, primeiro detalhe importante, geralmente, a criação de ovelhas era de uma família, ou de um clã. Família, nesse caso, várias pessoas, pai, mãe, tios, avós, um grupo maior de pessoas. E o pastoreio, geralmente, era deixado para as pessoas mais novas ou pessoas menos importantes daquela época. Davi, naquela época, não era tão bem visto, era o filho mais novo de Jessé. E ao cuidar dessas ovelhas, ele percebe a solidão, o cansaço e a fadiga de ser um pastor. Chega um momento, então, que Samuel ouve a voz de Deus, o profeta Samuel vai até a casa de Jessé e diz: eu aqui, nas minhas palavras, eu aqui vou ungir o rei, o próximo rei de Israel. E ao ungir o próximo rei de Israel, e ao procurar, ele olha 7 irmãos de Davi, os 7 irmãos, uns que já estavam no exército de Saul, outros que já tinham até vencido batalhas contra os filisteus, e Samuel, olhando sempre a forma física e talvez a sua capacidade, habilidade daqueles irmãos, não percebe e não conhece o coração, como está escrito em Samuel, no capítulo 17, pois só Deus, só Ele conhece o coração. E ao conhecer o coração de Davi, ele então escolhe Davi e unge Davi rei. Davi então teve uma experiência primeiro de apacentar as suas ovelhas, e ao apacentar essas ovelhas, ele acaba tendo um estágio preparatório para logo após se tornar, depois de um longo tempo, se tornar o rei de Israel. Um homem que a Bíblia fala que seria segundo o coração de Deus. Aí você me pergunta por que eu citei
essas pessoas, esses homens de Deus, heróis da fé, porque todas elas, ou eles, eram pessoas normais e pessoas que pecaram, pessoas que desagradaram a Deus. Vocês conhecem muito bem a história de Davi e o seu pecado. Vocês sabem das dificuldades que Moisés, inclusive, não conseguiu ver Canaã por conta da sua vaidade, da sua arrogância e da desobediência, principalmente. Nós vemos também no Antigo Testamento outros casos, e o de Jacó, que quis lutar com Deus. Mas todos eles eram pastores de ovelhas e cuidavam das suas ovelhas. Hoje, infelizmente, meus irmãos, a nossa sociedade, por conta da corrupção da nossa sociedade, dos valores perdidos da nossa sociedade, nós temos visto alguns casos de maus pastores. Pastores, agora que eu falo, pastores de igreja. Maus pastores e, às vezes, falsos pastores. Pessoas que não cuidam do seu rebanho. Eu me lembro de uma frase do jurista chamado Rui Barbosa, que ele disse que chegaria um tempo que as pessoas teriam vergonha de ser honestas. Talvez nós tenhamos chegado a este momento. Um momento que você ser honesto, você fazer a coisa certa, você evitar o mal ao próximo, não só a si mesmo, mas o próximo, pensar no próximo. Estamos naquela lei da vantagem, né? Vale o que te faz bem, vale o que te faz feliz e vale o que o seu coração mandar. E, infelizmente, esse reflexo da nossa sociedade corrupta chega na igreja e chega com maus pastores. Pastores que, por um motivo ou outro, não cuidam das suas ovelhas. Mas, meus irmãos, eu quero deixar nessa noite uma aplicação para esse primeiro tópico. Que nós não enxerguemos ou vivamos ou sirvamos a Cristo olhando para os pastores imperfeitos, humanos, mas que nosso foco, nosso alvo, seja no pastor perfeito, o bom pastor, que é Jesus Cristo. O bom pastor que vai atrás dessas ovelhas. É claro, meus irmãos, que nós temos ainda homens de Deus, e por isso nós devemos continuar a nossa caminhada, e não devemos frustrar o nosso coração por conta de questões humanas ou de homens que são passageiros. Jesus não é passageiro, Jesus é eterno. Ele te dá a vida eterna. Ele pode sim te dar salvação. E quando nós falamos de pastores, também nós temos que falar das ovelhas. O texto fala de pastor, o texto fala de ovelha. E a ovelha desse texto é uma ovelha desgarrada. Repare, meus irmãos, que ela é desgarrada, mas não deixou de ser ovelha. Ela, por uma infelicidade, por um desvio do coração, por algum capim ou algo diferente, se perdeu, por distração, se perdeu das 99. Pense, meus irmãos, a responsabilidade que é cuidar de 100 ovelhas. Jesus está mostrando isso para os fariseus, que cuidar de 100 ovelhas não é uma tarefa fácil. E, geralmente, uma ou outra acaba escapando de suas mãos. Infelizmente, como eu falei no primeiro tópico, por alguns casos ruins de maus pastores ou de líderes religiosos, que às vezes a gente nem considera pastor, estão usando o nome de Deus em vão. Nós temos ovelhas desgarradas, ovelhas que saíram do aprisco, ovelhas que saíram da igreja, porque se frustraram com algum pastor, algum líder. E o nome que se dá hoje para isso é desigrejado, a palavra que está em voga hoje na sociedade brasileira, ou no cristianismo, é o desigrejado. É aquela pessoa que vai, se professa ser cristão, crê em Jesus, creio na Bíblia. Mas você participa de uma igreja? Não participo porque eu me frustrei com A ou B. O IBGE, em 2018, diz que há 4 milhões de brasileiros que se dizem desigrejados. Pessoas até que buscam andar conforme o cristianismo, conforme a Bíblia diz, mas não querem ter contato nenhum com nenhuma igreja, seja ela bíblica ou não quer fazer parte de nenhuma instituição.
E sobre esse assunto existe um autor, um pastor chamado Hidauro Campos, que faz um belo livro chamado Desigrejados, que ele estuda o tema e trata desse tema. E é importante falar sobre um exemplo que ele cita nesse livro, de um homem que era advogado, chamado Adriano, advogado bem-sucedido, advogado formado numa instituição de ensino, que é a USP, Universidade de São Paulo, referência no Brasil, no ensino. E este homem, ao viver a sua vida de advocacia, criado na igreja, ele foi criado numa igreja evangélica, em um certo momento se afasta da igreja, se perde da igreja, e num outro momento ele encontra uma determinada igreja com um determinado pastor, e ao encontrar essa igreja ele volta para Jesus, abandona os seus vícios, os seus pecados, e promete em público seguir cegamente o seu pastor, cegamente, com fidelidade extrema. E, meus irmãos, nessa fidelidade extrema a este pastor, ele esquece primeiro de ter sua fidelidade a Jesus, pois o pastor, o ser humano, como já falei, é falho, é humano. E neste momento, ao seguir este pastor, um homem de tanto conhecimento, abandona seu emprego e vai andar com o pastor, inclusive para outros países, porque este homem tem um conhecimento inglês e traduz e acompanha. Chega um determinado momento, meus irmãos, que por conta desse falso pastor, desse falso profeta, ele, num determinado shopping, esse pastor chega para este homem chamado Adriano e olha uma pasta executiva no valor de $400. No Brasil hoje, $400 dá em torno de R$2.000. E ele se vira para este homem e fala: olha, você tem que abençoar o seu profeta, o seu pastor, e você tem que servir cegamente esse pastor, e uma das provas disso é você comprar esta mala para mim, ou melhor, esta pasta executiva, por pura vaidade desse pastor, quero comprar. E este homem compra esta mala, porque está seguindo cegamente este pastor, esse falso mestre, e ao comprar esta mala, ele fica sem dinheiro, e é um exemplo de vários momentos que esse pastor utilizou da função e desse terror psicológico para convencer esse homem a segui-lo. Só que nem sempre, meus irmãos, as coisas vão dar certo na vida de todas as pessoas, inclusive do Adriano. E por conta dessa vida desregrada, essa vida de obediência cega a um homem, um ser humano, ele acaba tendo crise conjugal com a sua esposa, acaba tendo problema, dívidas acumuladas, e acaba tendo frustração com a igreja, e abandona a igreja, dizendo que a igreja é ruim. Mas repare, meus irmãos, que a igreja do Senhor não é ruim. Existem uns casos ruins como a dessa pessoa. E no Brasil, infelizmente, é alto este número de pessoas que se decepcionaram com a igreja. Às vezes, meus irmãos, coisas simples, coisas pequenas, mas se frustraram. A minha palavra nesta noite é a seguinte: que você sozinho não é igreja. É um comentário muito comum. Eu sou a igreja. Não. Nós somos a igreja. Não é necessário um templo, nós podemos nos reunir na casa de uma pessoa, nós podemos estar fora de um muro de um templo, mas sozinho nós não somos igreja. Mas não somos mesmo. Só há comunhão entre os irmãos quando estamos juntos. A igreja é a reunião, é o ajuntamento de pessoas que têm o mesmo propósito, que é servir a Cristo. Então, meus irmãos, essa ovelha desgarrada, ela simplesmente, talvez, se frustrou com seu líder, com seu pastor, e tomou o caminho errado. Vai ver, meus irmãos, no coração deste homem que eu citei aqui, ele ainda ama a Deus, ama a Jesus, ama a palavra de Deus, mas por conta dessas pessoas, desses líderes que ensinam o que está fora da palavra de Deus, acabam se frustrando e tendo temor, e perdendo o temor a Deus. Hebreus 10:25 diz que não deixemos de nos congregar, como fazem alguns. Perceba que naquela época já havia este problema,
Já havia pessoas que questionavam o sistema religioso ou a igreja em si. E esse mesmo livro traz também um panorama histórico, que em vários momentos da igreja, a história da igreja, tiveram pessoas que se decepcionaram com uma instituição ou outra e saíram da igreja. E você vai notar que muitos desses desigrejados que saem da igreja, ou de uma igreja local, eles acabam se juntando a um grupo, esse grupo começa a caminhar junto, daqui a pouco se torna uma igreja. Muitas das pessoas, é um movimento cíclico, é um movimento que vai e volta. A pessoa se revolta com uma determinada igreja, aí acaba se unindo a outra, e voltando ao mesmo lugar, a uma outra igreja que vai ter os mesmos problemas. Não estou falando aqui de igreja perfeita, e você percebe que não faz sentido. Nós devemos orar por essas pessoas e devemos crer que são ovelhas que estão sem rebanho, estão sem um pastor, mas que em breve Jesus as trará de volta. E falando sobre Jesus Cristo, meu terceiro ponto nessa noite tem a ver com um bom pastor. Meus dois primeiros tópicos foram coisas ruins, coisas que eu entendi de Deus que deveriam ser faladas hoje para que nós tenhamos o nosso entendimento esclarecido sobre alguns fatos. Mas nós não podemos esquecer do bom pastor. E aí vem a boa notícia. Aqui no texto fala de um pastor que largou as 99 para encontrar uma ovelha perdida. Era comum na época, meus irmãos, a busca por essa ovelha perdida, porque, como eu falei anteriormente, não era uma pessoa que era dona de um rebanho de ovelhas. Não era uma pessoa. Era um grupo, era uma família. Então, este pastor, no intuito de recuperar a sua ovelha perdida, ele buscava, nem que fosse viva, ou na pior das hipóteses, morta. Mas ele deveria dar uma satisfação. E quando este homem, este pastor, vai até o encontro da sua ovelha e traz de volta a alegria, porque toda a comunidade dependia, naquele momento, daquela ovelha. Ela era importante, e é importante, não deixa de ser importante. Então, meus irmãos, a lição que nós temos aqui é que esta ovelha perdida tem que ser buscada, tem que ser encontrada, e tem que voltar para os braços do Pai, do Supremo Pastor. Aqui, meus irmãos, quando ele encontra, ele fala no versículo 6, alegrem-se comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo a vocês que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que 99 justos que não necessitam de arrependimento. Jesus está à porta. Foi cantado nessa noite pelo irmão que ele está à porta e ele quer buscar a ovelha perdida. Que bênção. Que nessa noite, meus irmãos, nós possamos sair daqui com este entendimento. Jesus é o bom pastor. Jesus é este pastor aqui que desceu do céu, se esvaziou, como diz Filipenses 2:5, tomou forma humana, encarnou para morrer numa cruz em nosso lugar. Esses escribas, esses fariseus não conseguiam entender a profundidade deste pastor. Pastor que inclusive na época era muito mal visto, porque alguns pastores eram desonestos, pastores de ovelhas desonestos, e se tornou até proibido pelo judaísmo que o judeu se tornasse pastor de ovelhas naquela época. Mas perceba que Jesus mostra que ele veio para buscar a ovelha que estava perdida, desgarrada dos braços do Pai. Ele morreu numa cruz, ressuscitou ao terceiro dia para que nós tivéssemos vida. Ele foi ao nosso encontro. E o que eu quero deixar nessa noite para os irmãos é, primeiro, se você ainda não reconhece a Jesus como Salvador da sua vida, reconheça-o nesta noite. Reconheça que você precisa de um Salvador, você precisa ser salvo por Jesus. Este pastor não poupou esforço algum para salvar essas ovelhas, ou esta ovelha. Ele deixou as 99 que estavam lá
em segurança e foi ao encontro dessa ovelha. Então, se você hoje está ouvindo essa palavra, não deixe para o próximo dia, não deixe para o amanhã. Reconheça a Jesus como seu único e suficiente pastor, Senhor e Salvador. O bom pastor não irá frustrar você. Talvez em algum momento da sua vida pessoas irão frustrar você, mas Jesus, o bom pastor, nunca te frustrará. Ele estará sempre te carregando no colo e dizendo: filho, vem comigo. O que precisa mudar? O que precisa ser feito para você caminhar comigo? E também, meus irmãos, esse texto deixa bem claro sobre a ovelha desgarrada. Pessoas que abandonaram a igreja, pessoas que abandonaram a comunhão, muitas delas magoadas, frustradas, por conta de pessoas, por conta de opiniões, por conta de decisões, seja elas quais foram, quais decisões foram. Mas Jesus essa noite vai ao seu encontro. Não resista mais à voz do Espírito Santo que fala ao seu coração e diz para que você volte aos braços do Pai. Não resista mais. Quanto mais esta ovelha esteve fora, com certeza ela sentiu frio, ela sentiu fome, ela se sentiu desapegada do rebanho e não tem como caminhar sozinho. As ovelhas caminham em grupo. Em grupo nós conseguimos chegar mais longe. Então, nessa noite, se você já esteve nos braços do Pai, mas em algum momento você se desgarrou, agarre de novo aos braços do bom pastor. Reconheça-o como o Senhor suficiente da sua vida. E não olhe para trás, não olhe para o seu passado. Em Romanos, no capítulo 5, verso 20, diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça, e a transformação, e a salvação. Este pastor de ovelha, com certeza, levou essa ovelha e tratou dela, deu água, deu comida, e é isso que Jesus vai fazer na sua vida nesta noite. Ele irá transformar a sua vida de tal maneira que você não irá se reconhecer mais como era antes. Então reconheça a Jesus como Senhor e Salvador. Esqueça o passado, esqueça pessoas ruins que passaram por sua vida. Procure uma igreja que sirva a Jesus com zelo, que sirva a Jesus com fidelidade e olhe para o alvo, que é Jesus Cristo. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.